Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elô Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês e a idealizadora desse projeto, Trilhas da Luz. E nós estamos na segunda parte da carta 8 do livro Cartas de Cristo. Se você quiser adquirir o livro físico, vou lembrar vocês que o link ele tá aí na descrição desse vídeo. E antes da gente começar, eu já vou te pedir, claro, para deixar um like aqui nesse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você receber todas as notificações assim que tiver conteúdo novo. Então, vamos começar? Lendo estas cartas pela primeira vez, você poderá determinar onde você está mental e emocionalmente. Você está bloqueado no progresso espiritual por sua teimosa adesão às suas crenças atuais? Depois da devida reflexão, você é capaz de compreender que tudo o que está defendendo tão fortemente é somente crença irracional? É absolutamente vital para o seu desenvolvimento espiritual que você, enfim, compreenda plenamente os princípios de sua mente humana e do funcionamento emocional. Você pensa que sabe, mas não compreende completamente. Você apenas poderá compreender afastando-se disso completamente, transcendendo, se movendo até as dimensões de percepção e de experiência mais elevadas, entrando na verdade em si mesma, tudo maiúsculo. Somente então começará a perceber que você e todas as outras pessoas do mundo têm vivido e orientado suas vidas quase que inteiramente pelas crenças, entre aspas, humanas, e não pela verdade, tudo maiúsculo. Muitas pessoas acreditam de todo o coração que ao rezarem pedindo para receber tal coisa, viver tal experiência ou receber a boa orientação para certa situação, elas verdadeiramente receberão o objeto, a experiência ou a orientação que melhorará seu bem-estar. Elas acreditam que quando receberem a resposta à sua oração, se a receberem, se alegrarão sinceramente e seguirão imediatamente o conselho, independente de quais sejam as condições presentes, porque, vindo do divino, só pode ser a resposta correta que conduz à felicidade. No entanto, quando se deparam com o tão desejado objeto, experiência ou orientação, os que recebem a graça divina às vezes ficam tão perturbados e desorientados que são incapazes de aceitar a intromissão da consciência divina, exatamente como tinham pedido, e não sabem o que fazer diante disso. Se a mente fica tão comprometida quando recebe o que pediu, quando vem de uma forma inesperada, onde está a verdadeira fé e crença, tudo maiúsculo, que a pessoa estava tão certa de possuir em abundância? Você não vê que é a crença e não a verdade que tem orquestrado todo o movimento na resposta à oração, com a exceção, é claro, da intervenção da consciência divina. Essa intervenção é a única realidade, entre aspas, em todo o procedimento. O resto é crença e esperança, uma ginástica mental que utiliza as experiências passadas para medir o presente. Sua única verdade, tudo maiúsculo, é a consciência divina que conduz unicamente para o crescimento e perfeição, se você confia plenamente que ela irá fazê-lo. Faça uma pausa aqui para ler e reler os parágrafos anteriores, pois o que se passa em sua consciência é a base de suas experiências e de sua vida. Pergunte a si mesmo: você realmente percebe, se dá conta, compreende, isso tudo maiúsculo,
que a realidade é a fonte de todo conhecimento e criatividade, ou você simplesmente aceita essas palavras formalmente e reconhece a consciência divina apenas de uma maneira mental e superficial? Você vive plena e completamente, minuto a minuto, no entendimento de que a consciência universal, tudo maiúsculo, é a única realidade e a inteligência mais elevada operando na criação? Você depende consistentemente de sua suprema e efetiva orientação, ou você pensa que seria melhor viver segundo a sua própria vontade finita e seus impulsos emocionais por vezes confusos? Se você recebe uma orientação direta para seguir certo caminho, mas hesita se perguntando se essa orientação o dirige para onde pensa quer ir, você está plenamente entregue à mais alta autoridade inteligente, a consciência divina? Não é isso uma indicação de que seu ego ainda está no controle? Inclusive, estas cartas, tudo maiúsculo, quando difundidas conforme o previsto, se tornarão crenças, entre aspas, e não a pura percepção espiritual daquilo que é, tudo maiúsculo entre aspas, do qual se originam estas palavras. Somente quando essas palavras forem levadas à meditação, depois de pedir pela iluminação espiritual, é que finalmente a realidade, entre aspas, espiritual que está por trás delas chegará como um raio de luz à mente. Quando isso acontecer, você saberá, tudo maiúsculo, que sabe, sublinhado. Aqueles que tenham evoluído o suficiente para viver em duas dimensões, vocês, tudo maiúsculo, cujas mentes podem mover-se para além do reino do intelecto humano, em direção à dimensão mais elevada da realidade universal, entre aspas, provavelmente encontrarão muitas pessoas no futuro que rejeitarão estas cartas, tudo maiúsculo, como se fossem pura imaginação. Porém, não se entristeçam. Recordem o que estou dizendo agora. Vocês, tudo maiúsculo, residem em duas dimensões e ninguém pode passar além da dimensão do mero intelecto, entre aspas, antes de ter cumprido os pré-requisitos da iluminação espiritual. Estes são um verdadeiro despertar espiritual, conduzindo a uma profunda iluminação das atividades do ego e da personalidade, seguido por arrependimento, arrependimento e arrependimento. Esse é o único caminho, tudo maiúsculo. O arrependimento leva à rejeição da dimensão magnético-emocional, de rejeição-ligação, entre aspas, que, em suas formas mais destrutivas, os humanos descrevem como pecado, entre aspas. Quando uma pessoa adentra a dimensão espiritual e é impregnada com características da vida, entre aspas e tudo maiúsculo, a pessoa começa a compreender e por fim saber, tudo maiúsculo, que o impulso egóico humano de olhar apenas para o céu, isso entre aspas, em realidade fecha a alma, tudo maiúsculo, para o contínuo fluxo da vida divina, tudo maiúsculo, na mente, no coração, no corpo, nas relações e nas experiências diárias. Pensar em si mesmo, estudo entre aspas, é uma experiência terrena, humana. A entrega total e sincera da personalidade ao Pai, vida, tudo maiúsculo entre aspas, remove a barreira entre a dimensão espiritual e a alma. A pessoa já não tem que pensar em si mesma, entre aspas. Tudo que a vida divina, tudo maiúsculo, é agora, flui no corpo, na mente, no coração, nas experiências e nas relações do indivíduo. Tal pessoa vive guiada pelo instinto, entre aspas, e segue o seu coração
o que se revelará perfeito no longo prazo. Agora é tudo maiúsculo. A vida divina sempre está aí para ser acessada. Sempre que a pessoa abandone sua vontade própria e se dirija a ela, tudo maiúsculo, em todas as suas necessidades. Você deve lembrar que me refiro ao momento em que você penetra a dimensão humana do intelecto e ultrapassa sua confiança nele, entre aspas, e nos meios materiais para conseguir o que quer da vida. Muitas pessoas acreditam que atingiram esse ponto de desenvolvimento espiritual, mas estão iludindo a si mesmas. Quando uma pessoa abandona a lógica e sabe sem nenhuma dúvida que pode confiar plenamente na orientação para alcançar objetivos inspirados, sua vida muda. Os benefícios fluem em sua vida quando você compreende totalmente que a consciência divina é a realidade invisível. O poder, trabalhando por trás das aparências exteriores de sua vida, movendo a força de energia inteligente, estudo entre aspas, para trazer satisfação às suas necessidades. Você não tem que negar as aparências, nem dedicar o poder do pensamento à condição que procura resolver. Tudo o que você tem de fazer é entregar sua vontade pessoal e saber, tudo maiúsculo, que à medida que seu intelecto limitado abre espaço, a realidade infinita, isso sublinhado, se move para ordenar sua vida de uma maneira totalmente nova, para se afastar de todos os seus apoios do passado, para trazer à sua mente uma nova visão para uma nova tarefa e conduzir você para novas áreas de atividade. Mas, quando isso ocorre, você deve estar preparado para deixar-se levar, entre aspas, completamente. Você deve liberar seu apego às seguranças do passado e saber que seguranças maiores, ainda de uma natureza muito diferente, o esperam quando seguir sua inspiração. Uma vez que esse estado de existência espiritual humana e bem-estar harmonioso dependem inteiramente da habilidade de uma pessoa fazer um contato real com a realidade divina. É imprescindível voltar uma e outra vez ao estudo profundo da realidade divina em si mesma e da maneira pela qual o impulso egocêntrico trabalha, sem cessar na consciência humana, bloqueando as diretrizes intuitivas da vida divina na mente. Nesse momento, você está vivendo uma existência obscura, pesada, em lugar de viver conscientemente dentro da consciência divina, entre aspas, adentrando nela, tudo maiúsculo, e permitindo que ela invada e alegre o seu pensar e suas experiências na vida. Você permanece encerrado no quadro mental emocional dos impulsos eletromagnéticos até que dirija o poder de sua vontade para dissolver conscientemente o tecido de suas crenças humanamente concebidas e chegue a ver com clareza que sua realidade é a consciência divina, não sua família, nem sua conta bancária. Quando alcançar essa visão interior, entrará na luz, tudo maiúsculo, e a luz, tudo maiúsculo, habitará em você. Por causa do mal-estar e o cabo de guerra entre a alma em evolução e o ego humano, agora a gente vai entrar numa parte entre parênteses, que exige parecer bom, entre aspas, mais do que ser bom, tudo maiúsculo e entre aspas, e que não suporta o pensamento de que poderia ser imperfeito, fecha parênteses. Há pouca gente nesse momento recebendo inspiração e compartilhando-a com outros, e que fale da necessidade de passar por um período de purificação interior. As pessoas modernas estão condicionadas aos serviços instantâneos, à luz instantânea, ao aquecimento instantâneo, à comida, bebida, roupa e entretenimento instantâneos. Assim,
não são atraídas para uma verdade tudo maiúsculo, que implica em autossacrifício, trabalho duro e total dedicação para o objetivo. Além disso, muitos mestres estão ganhando muito dinheiro com suas atividades e devem apresentar uma verdade, entre aspas, que venda. Se seus mestres atuais falassem de um caminho que permitisse atingir as dimensões mais elevadas por meio de transferência da iluminação mental pessoal, ainda assim seria necessário submeter-se ao intenso autoexame e à purificação das emoções magnéticas, entre aspas, de ligação-rejeição. Se você estiver no caminho ascendente para dimensões espirituais mais elevadas, seu percurso se caracterizará por momentos de clara e brilhante auto-inspeção e auto-entendimento, frequentemente seguidos pela repugnância de si. Esse sentimento obscuro e doloroso é o contrário da emoção magnética, onde antes o ego se agarrava à sua visão essencial de si mesmo como sendo maior e melhor que os outros, agora começa a vislumbrar o fato angustiante de que talvez seja não só um pouco, mas muito imperfeito. Qualquer pessoa que atinja esse nível de desenvolvimento se encontrará andando no caminho da verdadeira humildade. Retome a sua coragem quando observar que isso está acontecendo com você. Você estará se separando de restos das crenças passadas e errôneas a respeito de si mesmo e de sua personalidade ilusória. Lembre-se de que é a sua intenção, entre aspas, motivação, entre aspas, ou convicção, entre aspas, que proporciona a você o poder criativo para fazer tudo o que quer fazer. No momento em que deseja de todo o coração mudar a tendência normal de seus padrões emocionais magnéticos, você coloca esse processo em movimento. Se definir claramente os objetivos que deseja alcançar e os mantiver sempre diante de sua visão, escrevendo-os ou guardando-os na mente, em breve descobrirá que as mudanças desejadas se efetuarão em sua consciência. Quando isso ocorrer, você sentirá a leveza de espírito e terá momentos de pura alegria. Estará comprovando que a verdade, tudo maiúsculo, do ser, tudo maiúsculo, conduz os corações prisioneiros, isso entre aspas, à perfeita liberdade da vida espiritual. Ao mesmo tempo, entenda que seu ego deve, abre parênteses, pela necessidade de capacitá-lo a sobreviver, fecha parênteses, fazê-lo acreditar que você tem valor para si mesmo e para os outros. Qualquer sério desafio externo referente ao valor do eu é altamente destrutivo. Um medo desesperado e uma diminuição da confiança interna levarão você à certeza de que não tem valor para o mundo e o suicídio pode ser o resultado natural. Portanto, seu progresso deve ser e será gradual. Ninguém jamais deverá esperar que as pessoas mudassem completamente com conselhos ou momentos de inspiração. O crescimento somente pode acontecer gradualmente, com uma revelação interior depois da outra. Uma verdadeira revelação interior ocupará a mente de uma pessoa com um ponto de vista totalmente novo, e esse fará com que ela comece a abordar certas circunstâncias da vida de maneira diferente. Essa visão interior deve dirigir as ações da pessoa até que tenha sido completamente absorvida na consciência para toda a eternidade e torne-se parte da evolução da alma. Por exemplo, um homem pode ter a ideia de que terá sucesso na vida se impuser sua vontade de maneira agressiva sobre aqueles que estiverem dentro do seu campo de ação. Ele pode acreditar que, se gritar, será ouvido melhor.
Depois, talvez desperte para o fato de que ninguém gosta muito dele e de que seus empregados e amigos, entre aspas, o evitam. Então, talvez se torne ainda mais agressivo, porque se sente humilhado. Ou então, se ele é uma alma em evolução, pergunte-se o que pode fazer a respeito do seu isolamento. No momento em que a vida divina, tudo maiúsculo e sublinhado, penetrar em sua consciência psique, tudo maiúsculo, e fizer com que se dê conta de que ele mesmo afasta as pessoas com quem grita, terá um relâmpago de inspiração. Compreenderá que para ser feliz e ter sucesso, deve tratar os outros como ele gostaria que o tratassem. Você poderia dizer que essa percepção não é necessariamente inspirada, mas apenas nascida do senso comum, que ele mesmo foi responsável por chegar a essa compreensão. No entanto, não é assim. Os pensamentos do ego são ditados somente pelos impulsos de ligação-rejeição, entre aspas, e qualquer nova sabedoria vem da inteligência amorosa, tudo maiúsculo e entre aspas. Esse poderá ser o último relâmpago de inspiração que terá, mas se ele verdadeiramente está em um caminho espiritual e buscando as dimensões mais elevadas de realização, gradualmente perceberá que essa primeira superação do ego, entre aspas, não é o suficiente. Ele começará a ver outros padrões de comportamento egóico, dos quais não suspeitava, e colocará outro objetivo fora do alcance no momento, mas que, em breve, com oração e reflexão, também atingirá. Dessa maneira, as frequências vibratórias de sua consciência se elevarão e ele se moverá gradualmente para os reinos celestiais de consciência, estudo entre aspas, o reino dos céus, entre aspas. Outro exemplo pode ser o de uma mulher que só se sinta segura pela imutabilidade do seu estado atual. Ela tem medo de se expressar quando é tratada com desrespeito. Essa pessoa humilde, embora se sinta mais à vontade se refugiando no silêncio, sofrerá também com um profundo ressentimento porque sua personalidade passiva não é respeitada. Tal pessoa geralmente se volta para a religião em busca de conforto e segurança, e porque não compreende as leis da existência. Ela provavelmente permanecerá imóvel em sua humildade até o fim do seu tempo na Terra. Eu vou parando por aqui, depois desses dois exemplos. Acho que tem muita coisa para a gente refletir aí já nesses dois trechos da carta 8. E eu espero que a leitura desse livro esteja trazendo para vocês reflexões profundas, para que tornem a vida de vocês mais leve, mais em paz, mais centrada, em conexão com essa força universal mesmo. Que é isso que está acontecendo comigo. Então eu desejo a todos ótimas reflexões e no próximo episódio daremos continuidade à terceira parte da carta 8. Um beijo grande. Eu sou um outro você.